todos esperam. Por conta disso, eles acham melhor tirá-la do meio em que ela se encontra. E oferecem a oportunidade, quer dizer, eles eram, né, passavam uma conversa, os pais, e tiraram Maria de Nazaré e levaram para Jerusalém para ficar no templo. A alegação é que no templo também tinha a filha de um rabino na mesma idade dela e outras meninas que eram educadas. Verdadeiramente, elas eram educadas, muito bem educadas no templo. Era uma oportunidade, não tinham escolas naquela época. Maria, então, adquire no templo uma cultura que as outras mulheres da sua época não tinham. Porque ela passa a ler, ela escreve, ela lê, ela estuda, ela dialoga, ela cuida, ela é zelosa, ela desenvolve habilidades. Então ela passa a morar no templo aos 7 anos de idade para aprender, alegavam eles, a trabalhar com perfeição, a tornar-se uma mulher com todas as habilidades femininas no grau mais alto, até porque a instrutora do templo não era fácil. Maria conta que elas teciam as cortinas do templo no tear, e se tivesse um ponto errado naquela tessitura, aquela instrutora desmanchava a cortina inteira e elas tinham que fazer de novo. Então era impecável, tinha que desenvolver uma qualidade impecável. E assim ela fica naquele templo por 7 anos, dos 7 aos 14 anos. Ela fica ali. Os pais raramente podem vê-la e ela vai crescendo ali. Esse título, Virgem Maria, é porque elas eram as virgens do templo. Eram as meninas que cresciam no templo. E tinham aquelas que poderiam, indicado pelos próprios rabinos, casar-se. Então sairia do templo, deixaria de ser virgem do templo, mas seria sempre uma pessoa vinculada ao templo, mesmo ela tendo constituído família. E existiam aquelas que não se casavam, que continuavam servidoras do templo até a morte. Era um mecanismo que eles tinham de ter serviçais, embora oferecendo uma educação de primeira qualidade, mas eles tinham controle sobre aquelas pessoas. Maria, aos 14 anos, ela tem uma inteligência muito afiada nas leis, no conhecimento, e ela não abaixa a cabeça diante das falas do templo. Muitas vezes ela questiona, ela reflete de forma diferente. Então eles começam a entender que ela ali no templo é perigosa, porque ela poderia influenciar outras cabeças. Então o que eles acham como saída? Vamos casar Maria. Vamos casar, porque casando, eles faziam 2 tarefas juntas. Primeiro, tiravam Maria do templo. Ela deixava de contaminar as mentes que estavam ali. E segundo, que ela casando, deixaria de ser a qualidade de virgem, e aí não se cumpriria a profecia que dizia que Jesus nasceria de uma virgem. Não se cumpriria. E aí ele não seria aceito como o Messias. Então a intenção deles, houve uma trama para que não acontecesse, não se entendesse Jesus como aquele Salvador. E ela, aos 14 anos, é devolvida para os pais, já com o compromisso de casamento, que o templo arranjou. E eles arranjaram exatamente José ben Jacó. José, filho de Jacó. Maria era de Nazaré, na Galileia. José era da Judeia. Então, ele era da terra de Davi. Ele estava aqui, né, na Judeia. Eles não prestaram muita atenção, porque dizia que Jesus vinha da casa de Davi. Não prestaram muita atenção na história e ofereceram José em casamento para Maria. Porque era um rapaz trabalhador, de uma família nobre, justo que Maria tivesse um marido assim. O casamento, a época, era um noivado, que chamavam casamento, onde o noivo morava 6 meses na casa da noiva. Antes de consumar o casamento, havia um casamento primeiro e depois a confirmação do casamento depois de 6 meses.
Talvez por isso que o pessoal agora faz confirmação dos votos. Né? Talvez, estão voltando ao tempo. Ou ao tempo, tanto faz. Mas, nesses 6 meses em que ele ficava, ele não coabitava com a esposa. Ele ficava numa dependência separada, mas convivia com a família, com os pais, com a esposa, para ver se entre eles despertaria um sentimento para consumar aquele casamento daí a 6 meses. Então havia até uma chance de desfazer esse casamento no prazo de 6 meses. Havia uma chance de desfazer ou de ir para a festa de casamento e consumar o casamento após 6 meses. Então, este fato, esse momento, José é apresentado a Maria. Conta-se que José, tanto quanto Maria, haviam na região da Galileia, no Alto da Galileia, a região que eram daqueles que viviam nas cavernas, aqueles que tinham conhecimento, e eles viviam nesse reduto, aprendendo com os sábios, que eram os dirigentes espirituais daquele povo. Tanto José como Maria tinham o mesmo mentor espiritual nesse reduto, embora ambos não se conhecessem. Então José vai desesperado procurar o seu mentor, dizendo: olha, arranjar um casamento para mim. E eu não queria casar, mas tem que casar, é ordem, tem que casar. Eram os essênios quem eram os mentores. Maria, naquele mesmo dia, vai com os pais, que os pais também vão dizer: olha, arranjar um casamento para Maria. E acontece que os dois se encontram exatamente no mesmo ponto. E entre eles, imediatamente se estabelece uma grande simpatia. São almas que se reconhecem e se aceitam plenamente. Ao deixar o reduto dos essênios, José vai mesmo conviver na casa de Maria, com a família. Ali eles passam esse período de tempo, e quando está se aproximando o período em que eles deveriam consumar o casamento, ainda não tinham terminado as bodas, não tinham realizado todos os trâmites legais da época, Maria recebe a visita do anjo Gabriel. Aquele trecho na Bíblia que é chamado de Anunciação. Quando o anjo chega a ela para trazer uma mensagem. A palavra Gabriel, Gabri, é mensageiro, El, Deus. Gabriel, mensageiro de Deus. Era esse espírito que veio ter com ela. Isso é narrado no Evangelho de Lucas, do capítulo 1, versículos 26 até 38. O Evangelho de Lucas é o que mais fala da família de Jesus e especialmente de Maria. E ele é até chamado o Evangelho de Maria. Porque Lucas não viveu com Jesus. Lucas chegou depois da crucificação. Lucas foi colhendo, ele como um historiador foi colhendo fatos. Mas a fonte que ele mais se abasteceu para escrever e tudo que ele registra da família de Jesus, dos acontecimentos, foram ditados por Maria. Por isso que seria o Evangelho de Maria. Porque são as próprias anotações de Maria, onde Lucas serviu apenas como o secretário dela, relatando aqueles fatos. Então é o Evangelho mais rico para nós. Lucas é o mais rico para nós. Mateus tem algumas citações, mas o mais rico de conhecimento é o Evangelho de Lucas. E é ele, no seu capítulo 1, quem fala da anunciação, dizendo do momento em que aquele anjo Gabriel chega até ela e a saúda da seguinte forma: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Conta-lhe que Maria não entendeu bem aquele tipo de saudação. Porque essa não era uma saudação comum, assim: oi, tudo bem? Não era isso. Ele usou para com ela esse salve agraciada. Esse salve era um cumprimento respeitoso para com alguém muito elevado.
Então é uma forma diferente de saudação que eles têm. A gente diz, mas como Maria estranhou? Ela não sabia quem ela era? Não, lembra do esquecimento? Ela sabia o que era comum, ela era muito iluminada na inteligência, sentimentos nobres do coração, mas ela sabia de um projeto, né, de dar à luz um dia, um projeto de ser mãe, mas ela não tinha consciência do tamanho dessa tarefa. E ele diz, salve agraciada, salve cheia de graça, é cheia de bênçãos. Ela estava coberta de bênçãos. Por isso ele diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela estava coberta de bênçãos porque Jesus estava com ela. Já estava próximo dela. É aquela reencarnação primeira de espíritos que se aproximam para depois o corpo físico entrar em cena. E ele diz, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, quer dizer, abençoada, bem falada, será você entre todas as mulheres, por ser a mãe do Salvador naquele momento. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Percebam, José vinha da família de Davi. Davi era tido como o maior. Jesus teria essa indicação genealógica, terrena, valor terreno. Quer dizer, não era esse o trono mais importante, mas era importante saber que ele vinha por ali. E é interessante ele dizer que dará o nome de Jesus. Jesus é o iluminado. A palavra significa o iluminado. Emmanuel é Deus conosco. Em algumas traduções bíblicas, vamos ver que ele diz que o Filho chamará Emmanuel, Deus conosco. Ou Jesus, o iluminado. São traduções. É muito difícil tudo isso na Bíblia, porque as traduções diferem, línguas diferentes. Mas nós vamos pegando a história com a ajuda da doutrina espírita e vamos tentando fazer a nossa colcha de retalho bem emendadas, para que a gente tenha uma visão maior dos fatos. É o único caminho que nós temos. E disse Maria ao anjo, quando ele anuncia, o Senhor é convosco, darás à luz. Ela espera aí. Ela diz a ele, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ela não tinha coabitado com José. Ela não tinha relacionamento físico com homem nenhum. Ela não tinha se aproximado de homem nenhum. Como ela ficaria grávida, ele dizendo que ela estaria grávida, se ela nunca esteve com homem algum? E o anjo responde o seguinte a ela, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso aqui é texto bíblico, por isso que eu estou lendo, para que a gente não fuja do texto bíblico. Está lá, Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Bom, então, nós vemos este relato e o interessante, e aí a gente fica, parafusa a cabeça, mas meu Deus, é a virgindade de Maria, ela era virgem do templo. Esse era título. Não, até aí condição física também, fisiológica também. Mas ela ia ser mãe. E ela diz, mas como? Eu não conheço homem nenhum, não me casei ainda de fato com José. Como isso vai acontecer? Descerá sobre vós uma sombra, o Espírito Santo descerá sobre vós como uma sombra e a virtude do Altíssimo te cobrirá. A gente diz, meu Deus, como é isso? Eu já parafusei bastante, desembrionagem, né? Gravidez assistida. Mas hoje, refletindo sobre isso, verdadeiramente foi hoje. Eu disse, mas gente, que coisa fácil, como a gente cria pelo em ovo. Né? Porque é uma coisa tão fácil. Nós espíritas
temos de comum acordo que existem cirurgias espirituais, onde nós ficamos na nossa casinha, na nossa caminha, deitadinhos em prece, e a espiritualidade vem, a gente nem vê, nem sente, nem coisa nenhuma, resolve aquele órgão doente, aquela situação doente. Eles trabalham em nível perispiritual, que depois se reflete no corpo físico, e a gente depois se sente bem, muitas vezes curado, vai fazer os exames, já não tem mais aquilo que tinha, já resolveu tanto da situação. Nós não estamos acostumados a isso. Interferência espiritual, e a gente nem ter ciência, apenas porque nos colocamos na condição de aceitação daquele procedimento espiritual, e temos comprovação disso. Não é algo que nós estamos falando da boca para fora. Muitos de nós aqui já se sujeitou a esse tipo de terapia, de ajuda, e com excelentes resultados. Se eles podem desmanchar tumor, se eles podem reconstruir tecidos, se eles podem resolver problemas de infecção, minimizar tudo isso, por que não poderiam colocar um único espermatozoide do mundo espiritual no ventre de Maria? Direto no óvulo, estava resolvida a situação. Como é que nós nós vamos discutir um assunto desse se nós aceitamos interferência espiritual no nosso corpo físico? Eu acho que a gente encerra a discussão de Maria por aí. Porque eu confesso, gente, passei 5 anos pesquisando isso. Estudando tudo quanto era livro que eu podia estudar. Um dia, isso é bobeira da gente, né? No começo, doutrina espírita, aquela ânsia de saber tudo. Aí, um dia eu catei todos aqueles livros, catei tudo aquilo que eu tinha escrito, abri lá do lixo e tchau. Pensei, isso é o que menos interessa nessa história. E hoje eu tenho consciência que é o que menos interessa. Mas tenho também essa consciência que é simples de explicar. Por todos esses movimentos do mundo espiritual em torno de nós. Não era difícil entender a fala de Gabriel para Maria, quando ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. E a expressão na Bíblia, Espírito Santo, santo é sinônimo de superior, de bom, de reto, de ético. É esse o sinônimo. Não é milagreiro, é esse. Um Espírito sublime descerá sobre vós. Vamos dizer, o geneticista, eu acho que Gabriel era geneticista do espaço. Porque ele entra em todas as mulheres que não podem engravidar e dá um jeito em tudo. Podem ler. Vocês pensam que é brincadeira? Não é, não. Nós vamos ver Gabriel interferindo em várias mulheres que não podem. Ele chega, anuncia, a mulher está grávida. Ele chega, anuncia, a mulher está grávida. É um geneticista. Sabia manipular essas coisas. Que poderia agir no perispírito. Com consequências no corpo físico. Então nós vemos isso hoje diante dos nossos. Graças a Deus que a doutrina espírita nos ajuda a ter essa visão. Porque isso não desmerece em nada Maria, mesmo que fosse José o pai biológico. Em nada desmereceria Maria e Jesus, nada desmereceria. Mas já que o fato tinha que ocorrer assim, para confirmar as escrituras antigas, a espiritualidade vem e interfere. Então ele diz a ela naquele momento, e ele será chamado Filho de Deus. E eis que também, olha o Gabriel, estou dizendo que ele agia muito. Eis que também, bíblico, hein? Estou lendo Bíblia. Isabel, tua prima, recebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Tá? Isabel era mulher de Zacarias. Zacarias é quem era zelador do templo. Isabel era tida como velha. Agora vocês põem esse velho aqui, 30 anos. Porque a época de Jesus, uma mulher com 35 estava à beira da morte. A longevidade era muito pouca.
Você vê a mãe de Lucas, Lucas tem uma preocupação enorme com a mãe dele. Ele disse, eu não posso mais sair, eu não posso viajar, minha mãe está velha. Primeiro os cabelos brancos já apareceram. Ela estava com 35 anos. A gente começando a viver com 35, a gente mudou com 35 e 5, 35. É uma beleza, é uma festa. Mas Isabel era considerada velha. Porque até então, ela já estava com a idade avançada. Né? Ela era considerada velha. E é interessante que vejam o nível do espírito elevado que Maria era. Uma sociedade machista, patriarcal. Só o homem estava à frente. A mulher era complemento. O anjo fala com Maria, direto. José nem sabia da história, estava lá dormindo, não sabia de nada. E era com Maria a conversa. Para que houvesse isso e ela fosse informada, é sinal que ela era um espírito muito mais elevado que qualquer homem que estava ali. Qualquer espírito encarnado como homem. No caso de Isabel e Zacarias, o anjo não fala com Isabel. Ele vai e fala com Zacarias, obedecendo as regras da sociedade de época. E ele diz a Zacarias que ele teria um filho. Mas como pode? Minha mulher já está velha. E ele diz, para Deus nada é impossível. Como Zacarias duvidou e falou, como pode? O que o anjo fez? Então, você vai ter uma prova. E ainda dizia, seu filho vai chamar João, né? Bom, qual vai ser a prova? Você vai perder a voz, sua voz só vai voltar depois que seu filho João nascer. Porque ele é o precursor do Cristo. Era outro da equipe espiritual que estava reencarnando nas adjacências para ajudar a tarefa do Cristo. E dito e feito, Zacarias ficou mudo. Ele falava, escrevia na tabuinha, tentava fazer o gesto para dizer de tudo. E aqui o anjo diz a Maria, olha, Isabel já está com uma gravidez de 6 meses. Maria não sabia, porque elas não moravam na mesma cidade. Então, por conta disso, Maria não fez como Zacarias, ela não duvidou das palavras do anjo em momento algum, porque ela diz a ele em seguida, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. É o relato bíblico. Ela aceitou a tarefa sem qualquer questionamento. Eis aqui a serva do Senhor, eu estou aqui para servir ao meu Senhor. Cumpra-se em mim a vontade dele. Se é isso, que seja. Não duvidou, não desistiu. Pelo contrário, ela assumiu de coração aberto aquela tarefa. E aí ela vai visitar Isabel. Porque agora ela está também curiosa de ver a prima. E quando, são os relatos bíblicos que vêm ainda dentro do Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus a gente encontra, quando ela adentra a casa de Isabel. E ao chegar, se aproximar, a prima, Isabel era a prima dela, Isabel diz a ela, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Olha a saudação que a prima faz assim, do nada para ela. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Maria então se assombra e diz, mas como pode isso? Ela diz assim, pois que ao chegar aos meus ouvidos a tua voz de saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. João reconheceu Jesus. Maria já estava grávida. Reconheceu Jesus. Então, os dois espíritos envolvidos com esse cristianismo que ia surgir. E ele reconhece o outro. E a mãe, percebendo o movimento do filho, percebeu que a outra já sabia daquilo que falava de Maria. Ela então admira aquele momento que elas estão vivendo. É interessante, e se vocês perceberam, são duas saudações. Anjo Gabriel, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Isabel, bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. É a prece da Ave Maria. Então, às vezes, existe uma resistência no meio espírita para se fazer a prece da Ave Maria. Quando não deveríamos ter resistência. Porque são palavras ditas a ela naqueles momentos que antecederam
ao nascimento de Jesus. José, quando soube de Maria, que Maria estava grávida, ela conversou com ele e falou que ela estava grávida. O primeiro movimento dele foi sair, foi deixá-la. Porque ele não havia tocado. Como ela poderia estar grávida? O que iam pensar dele? Se o casamento, a festa do casamento, a consumação ainda não tinha acontecido. Que situação a dele? E ele sai mesmo. Ele sai, mas ele é acudido por um anjo. A expressão anjo na Bíblia são sempre espíritos. Espíritos superiores. Então, há um espírito superior, na forma de um anjo, que se aproxima dele e diz que ele não pensasse mal de Maria. Porque verdadeiramente ela era tão virgem quanto ela tinha estado desde sempre. Ninguém a tinha tocado. Era um ato divino que aconteceu com ela. E ela precisava da presença dele para cuidar deste que era o Salvador do mundo. Com essa ideia, José volta para ela e casa-se diante de todo mundo com a festa da consumação do casamento. Porém, ele não a toca até o nascimento de Jesus. Maria vai ter outros filhos depois. Mas até o nascimento de Jesus, ele continua cuidando dela. Ela ainda é a virgem do tempo, que vai dar à luz de um filho. É interessante ver como o mundo espiritual agia e como essas pessoas aceitavam essas orientações. E não tinham dúvidas, eram espíritos tão preparados que não tinham dúvidas, aceitavam com naturalidade tudo isso. Então, na visita para Isabel, quando ela fala que a criança pulou no ventre, saudando o priminho que ia nascer, priminho, Jesus, priminho, hein? Mas João estava bem, porque Jesus era o priminho que ia nascer. A gente vai montando isso aí tudo, gente. E perdoa esse meio jeito irreverente, mas eu gosto de ver o movimento da vida assim. Porque é tão sublime, é tão fantástico, que é motivo de alegria para nós, sim. Maria diz algo a Isabel naquele momento, que é uma outra prece chamada Magnificat. Que são palavras de Maria quando ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. Tornou-se uma prece também. Minha alma engrandece o Senhor. Exulto meu espírito em Deus, meu Salvador. Quantas vezes nas horas de desespero vem à mente da gente palavras como essa para ganhar a força novamente, e é o que Maria diz naquele momento. Jesus nasce porque Jesus não reencarna, ele encarna. Reencarnar é para nós. Jesus não tinha mais que reencarnar na Terra. Ele encarnou essa única vez para estar conosco. Trazer os seus ensinamentos pessoalmente. E eles vão ao censo em Belém. Belém era a terra de José. Belém era a terra de Davi. E como a ordem foi de que todos deveriam se cadastrar, se registrar, José pegou Maria, ainda grávida, com gravidez bem adiantada, e saiu de Nazaré, onde eles viviam, e foi a Belém para fazer o cadastramento. Mas quando chegou em Belém, ela sentiu já as dores do parto e percebeu que Jesus ia nascer. Não tinha hospedaria para eles. Então, segundo as narrativas, ele nasceu numa manjedoura. É preciso que a gente entenda que as casas, aquilo que nós chamamos de casa, que nem é casa, eram pequenas estruturas de pedra, tinham uma parte reservada aos animais, por causa dos invernos rigorosos. Então, como não tinha hospedagem por ali, eles foram para um desses redutos onde os animais ficavam. Era quente, protegido do inverno, o que nos faz ver que Jesus nasceu no inverno. E então, ele ali encarna para o bem de todas as criaturas.